Fala galera do canal Professor Rafa trazendo mais conteúdo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre coordenadas cartesianas no espaço. Se liga aí então. Então a situação é a seguinte: ao invés de eu ter dois eixos XY, esse XY eles vão virar o chão nosso e eu vou ter o terceiro eixo aqui, ó, que vai dar altura a um desenho, que é o eixo Z. Tá? Então eu tenho o X e o Y, que são o chão, e o Z, que dá altura. Essa é a forma mais comum de eu representar as coordenadas no espaço, tá? A posição desses eixos pode mudar de questão para questão, tá bom? Relembrando então, o eixo X é chamado de eixo das abscissas. O eixo Y é o eixo das ordenadas. E o eixo Z é o eixo das cotas, tá bom? Então esse é o terceiro eixo que aparece, o eixo das cotas. E aí eu tenho um ponto no espaço. Agora que eu tenho um ponto no espaço, eu tenho que falar três valores para ele. Eu tenho que falar nessa ordem, não importa a posição que está os eixos, tá? Sempre vai ficar na ordem X, Y, Z, tá bom? Então ele tem três coordenadas aí, tá? Uma para X, uma para Y, uma para Z. E aí, ó, eu vou ter o do Z, que é a sua altura, né? A projeção dele aqui, ó, na tela do XY. Olha lá, eu tenho a altura dele aqui, tá vendo? Ó, exatamente aqui na tela. Veja que todos os riscos que você tem que fazer aqui no eixo tem que ser paralelo aos eixos, tá bom? Então pronto, aqui ó. Então esse P, ele tem um valor para Z e ele também tem um valor para X, ó. Mesma coisa eu posso fazer a projeção dele aqui no chão, ó. Então vamos projetar ele no chão. Aí eu venho aqui, ó, pego paralelo ao eixo X, tá vendo? Para passar certinho. Fazer aqui, esse aqui, primeiro é melhor. Aí você tem mais noção de onde vai estar. Aqui. Ó lá. E aí, essa linha vai encontrar com ela aqui embaixo a projeção do P no chão aqui e um valor para Y ele também tem nessa parte aqui, então. Aí agora a gente consegue achar o valor dele corretamente aqui em Y, ó. Valor para Y, então fica nesse formato aqui, tá? Ó. Beleza? Também podemos projetar ele nessa parede aqui, né? Subimos reto aqui, que é paralelo ao eixo Z, e também nessa inclinação aqui, que eu coloquei um pouquinho inclinado esse eixo Y para dar um pouquinho mais de profundidade. Vamos invadir o nosso desenho ali. Olha lá. Vai ficar um pouquinho torto, né? Desgramado. Aqui, ó, tem que parar aqui. Então, subiu um pouquinho torto ali. Acontece, tá? Então tá ali, projeção. Veja então, ele tem uma projeção no chão, nessa parede e nessa parede aqui, tá? Ele tem uma coordenada para X, uma coordenada para Y, uma coordenada para Z. É sempre bom a gente procurar ver esse paralelepípedo para ver quais são essas coordenadas, tá bom? Falar agora sobre distância de dois pontos no espaço. Então aí, ó, veja só, eu marquei dois pontos A e B no espaço e eu quero saber como que vai ser a fórmula para eu calcular a distância. Repare que eu já fiz a projeção deles ortogonal aqui no chão XY, tá? Veja que agora as minhas orientações mudou, só para a gente ver que pode acontecer isso, tá? Então, ó, veja a posição que estava e veja como eu deixei, tá? Então pode variar de exercício para exercício, de posição para posição, como for mais interessante. Tudo bem, não tem importância. A gente viu no plano
que a distância entre dois planos era dada pela raiz quadrada do ΔX ao quadrado mais a raiz quadrada do ΔY ao quadrado. Então, essa distância no plano tem que dar isso aqui, que é a distância de A', B'. Ok? Tá, mas aqui não é a mesma distância, porque aqui eu estou no plano e ali eu estou inclinado. Então, essa distância está maior. Como que nós vamos fazer? Essa projeção, eu vou subir ela aqui em cima, ó. Então, vou jogar ela para cá agora, exatamente no ponto mais baixo, que no caso é o ponto B. Tá aqui. Pronto. Marcar um ponto qualquer aqui, ó. Ponto P. Tá? Aí, ó, esse tamanho, ele continuou aqui, porque eu subi paralelo. Eu preciso saber agora essa diferença nesse triângulo retângulo aqui. Essa diferença é a coordenada do A descontando a coordenada do P. Então, eu posso falar que essa diferença é o ΔZ, já que está sendo na altura. É a cota do A com a cota do B, já que eles têm mesmo X e mesmo Y, tá? Então, o ΔZ é essa diferença aqui. E isso daqui continua sendo essa raiz quadrada. Agora eu quero saber esse Dzão aqui, então. Para diferenciar a distância de espaço e plano, eu vou usar um Dzão. Então, agora eu vou ter que, pelo teorema de Pitágoras, Dzão de AB ao quadrado é igual ao ΔZ ao quadrado mais o raiz de ΔX mais ΔY ao quadrado. Eu estou usando o teorema de Pitágoras nesse triângulo ABP. Aí o que eu posso fazer aqui? Cancelar a raiz com o quadrado. E aí eu vou ficar que a distância de AB é igual ao ΔZ ao quadrado mais o ΔX ao quadrado, mais o ΔY ao quadrado. A distância é ao quadrado. Agora eu quero sumir com essa distância ao quadrado. Vou tirar a raiz dos dois lados. Raiz de distância de AB ao quadrado e raiz de tudo que está aqui dentro. Do ΔZ ao quadrado, mais do ΔX ao quadrado, mais do ΔY ao quadrado. Cancelando raiz com quadrado, eu fico só com essa parte que eu vou escrever em destaque, que é a nossa fórmula. A distância no espaço de dois pontos é a variação nos três eixos. Vamos colocar na ordem: ΔX ao quadrado, mais ΔY ao quadrado, mais ΔZ ao quadrado, tá? Então, veja, a fórmula é bem parecida com a que a gente tinha anteriormente, que está aqui no cantinho, ó. Tá? Lembrando que ΔX, ΔY, ΔZ é a variação em cada um dos eixos. Então, eu posso escrever essa fórmula desse jeito também. É a variação deles, né? Então, eu vou ter de XA menos XB, a ordem tanto faz, porque vai ficar o quadrado, então positivo ou negativo vai ficar sempre positivo. YA menos YB, mais Z de A mais menos Z de B. Sempre menos aqui porque é a variação. Tudo isso dentro da raiz. Então, ou desse jeito é melhor você guardar a fórmula com os quadrados. Não pode deixar de pôr eles, ok? Exercício de coordenadas no espaço para vocês, então. Um paralelepípedo reto retângulo com as arestas medindo 3, 4, 5 está representado no sistema ortogonal XYZ, como mostra a figura. Repara aí, então, que essa figura mostra que os eixos estão em outra posição. Quem está dando a altura aí para mim é o Y, né? Segundo a nossa visão aqui. Mas a ordem não muda, sempre X, Y, Z. Considerando que cada ponto desse sistema de coordenadas como uma terna de
XYZ representa metricamente por meio do vetor coluna XYZ. Então, a terna XYZ é representada pelo vetor coluna. Essa coluna aí, ela tem 3 linhas, uma coluna. Sendo assim, a solução matricial da equação, aí ele dá uma equação em forma de matriz, representa nesse sistema de eixos um ponto pertencente a, e aí se eu solucionar essa equação, eu quero saber aonde que vai estar o ponto que representa essa coluna, né? Ok? Então eu tenho as coordenadas assim, vão ser representadas por uma matriz desse tipo, e ele falou que um ponto está sendo representado segundo essa multiplicação, que vai dar um valor para x, um para y, um para z. Então, a gente vai resolver multiplicação entre matrizes. Bom, multiplicação entre matrizes, o professor costuma fazer assim. Coloca a primeira matriz, 3, 3, 2,5, 2, 1, 1. Então, essa daqui é a nossa primeira matriz, tá? Vou deixar ela bonitinha aqui, ó. Que eu vou multiplicar com 1,5 aqui. Eu vou colocar ela aqui em cima, ó. Eu gosto de organizar dessa forma. 1,5. Tá bom? E aí, ó, automaticamente eu já sei a minha resposta aqui, ó. A minha resposta vai ser uma matriz 3 por 1. Por isso que eu gosto de fazer nesse formato, tá vendo? Agora, como que eu tenho que fazer a multiplicação entre matrizes? Você tem que fazer 2 contas, lembra? Todo mundo dessa coluna tem que multiplicar essa linha e todo mundo dessa coluna tem que multiplicar essa linha. E a cada resultado que você faz da multiplicação, você tem que somar. Então eu coloco os símbolos aqui para eu não esquecer o que eu tenho que fazer, tá? Eu tenho que somar cada linha com cada coluna aqui. Então é assim: 3 vezes 1, 3. 2 vezes meio, 1. Então, aqui vai ficar 3 mais 1. 3 mais 1 é 4. Então, 3 vezes 1, 3. 2 vezes meio, 1. Dá 4. Aí, 3 vezes 1, 3. 1 vezes meio, meio. Então, aqui deu 3,5. Aí, 2,5 vezes 1, 2,5. Mais 1 vezes meio, meio. 2,5 mais meio, 3. Então, o meu vetor coluna, essa multiplicação aqui que eu tenho, essa multiplicação, ela resultou nisso. Nessa matriz. 4, 3,5 e 3. Então, o meu vetor coluna é representado por isso. X, Y, Z. Onde x vai ser igual a 4, porque eu tenho uma igualdade matricial, então eu pego termo a termo. Y é igual a 3,5 e z é igual a 3. Olha aí. Já temos as 3 coordenadas que a gente precisava para saber onde está esse x. Vamos colocar agora no nosso desenho. Está aí o nosso cubo. Vamos ver então. Eu tenho 4 para x, veja o x está posicionado aqui. Aqui está o 4 do x, ó, um pouquinho antes do 5, tá bom? Aí eu tenho embaixo, eu vou continuar aqui na parte de baixo, fica melhor, o 3 para z. Então, 3 é exatamente o ponto H. Então, esse ponto que está aqui, ó, essa aresta minha já está identificando aonde vai estar esse ponto, tá? Claro que eu ainda não coloquei a altura nele, mas ele vai ter 3 no z. Então, já está mostrando para mim que, ó, aqui eu vou fazer o 4, já vou fazer a projeção dele no chão. A projeção dele é aqui. Então, a altura eu só vou subir agora. Então, ele não vai sair dessa parede. É 3,5. 3,5 aqui tem 4, então 3,5 seria aqui, ó. 3,5, né, ó. 3,5 para y. Então, eu vou subir ele agora, ó. Subindo aqui no y. Pronto, tá aqui. Esse é o nosso ponto, vou chamar ele de xão. Ele está no cubo e exatamente na parede DCGH. Ou melhor ainda, na parede... DCGH, é isso mesmo.
Então é a letra, a alternativa que mostra aí, ele está na face, letra E, parede DCGH. Entenderam como é que faz? No próximo exercício a gente tem a seguinte situação. Para elaborar os desenhos relativos ao projeto de um novo shopping center, os arquitetos responsáveis utilizaram um programa de computador que localiza os pontos do prédio em relação a um sistema de coordenadas cartesianas tridimensionais, sendo as dimensões consideradas em metros. Nesses sistemas de coordenadas, os arquitetos definiram que a escada rolante do shopping deverá ligar os pontos 0, 0, 0 e o ponto B, 2 raiz de 11, 10, 5, como mostrado na figura abaixo. Letra A. De acordo com o projeto, qual será o comprimento da escada rolante? Comprimento da escada rolante, ele quer a distância entre dois pontos. Então, eu preciso da distância entre o ponto A e o ponto B. Tá? Aqui está representada a nossa escada rolante. Ó. Veja, o ponto A é a origem, 0, 0, 0, e o ponto B tem essas coordenadas. E eu vou achar a distância. Bom, a gente acabou de ver que a distância entre o ponto A e o ponto B é dada pela fórmula ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado mais ΔZ ao quadrado. Lembrando que isso daqui é a variação de cada uma. Então, nós vamos ter que a distância de AB é dada por... Vamos lá. É o x do A menos o x do B ao quadrado, mais o y do A menos o y do B ao quadrado, mais o z do A menos o z do B ao quadrado. Fecha a raiz. Vamos substituir agora. A distância entre A e B é dada por raiz de x de A. Vamos aqui em cima, para vocês não perderem. Ó. 0 menos 2 raiz de 11 ao quadrado, mais 0 menos 10 ao quadrado, mais z, 0, que é o do A, menos 5 ao quadrado. Fecha a raiz aqui. Então, ficou tudo zero lá dentro. Então, o quadrado é só da minha ordenada, tá? Da minha segunda instrução aqui, do ponto B, no caso. Então, a distância entre A e B vai ficar na seguinte forma. Vai ficar o menos 2,11 ao quadrado, mais o menos 10 ao quadrado, mais o menos 5 ao quadrado. Ó. Vou continuar aqui em cima para não ficar apertado. Então, a distância de AB é dada por, vamos lá, quadrado do 2, quadrado do 11. Como vai ficar tudo quadrado negativo, vai ser ele por ele mesmo, já vou deixar positivo. Dentro da raiz, vai ficar 2 ao quadrado, 4, raiz de 11 ao quadrado, 11. 11 vezes 4, 44. Ok? 10 ao quadrado, 100. Tudo positivo. 25 ao quadrado, 25. Distância entre A e B vai dar 169. 169 tem raiz exata, distância entre A e B é 13. Não tem unidade de medida, deixa assim. Esse é o comprimento da escada. Como é uma questão dissertativa, você escreve uma resposta, tá bom? Aí no exercício B, ele vai inventar. Aí, ó. No ponto 2, 11, 10, 0, será colocado um foco de iluminação para ressaltar a estrutura da escada. Calcule a distância que esse foco estará da escada, ou seja, a distância do ponto P até o segmento AB, tá? Então vamos lá. A gente tem esse ponto aí. Vamos marcar ele no nosso desenho. 2 raiz de 2, 2 raiz de 11, 10, 0. Então, ó, aqui no nosso desenho,
2 raiz de 11 no x, já está marcado aqui. E aí no y é o 10. Então é aqui, ó. É o cruzamento deles. E no z é 0, ou seja, não pode subir nem descer. Então o ponto P é exatamente esse ponto. E aí esse ponto vai iluminar a escada e ele quer saber a distância. Distância de ponto entre reta sempre na perpendicular. Então vou traçar a perpendicular aqui, ó, para vocês. Tá aqui. Ok? Tá aqui a perpendicular. Olha lá. Eu tenho esse triângulo retângulo e eu quero achar a altura dele. É isso que a gente vai fazer. A gente sabe que isso daqui mede 13. E a gente quer achar a distância do segmento AB. Na verdade, vou marcar então o pé da perpendicular, vou chamar de H, fica mais fácil, tá? Então, a medida do AP a gente sabe, a gente consegue descobrir, né? A medida aqui do B a gente tem também, que é simplesmente a altura, tá? Então eu vou ter informação suficiente, a gente vai usar aquelas formulinhas do triângulo retângulo, vocês lembram delas? Então vamos lá, primeiro, ó, eu tenho aqui o triângulo ABP no espaço. Esse triângulo é retângulo aqui. Aí eu tracei a altura dele, certo? Eu tenho só o valor da hipotenusa, eu quero descobrir a distância aqui, essa altura dele. Bom, esse valor que é um cateto, eu sei. Esse valor que é um cateto é 5, ó, porque ele está ganhando essa altura aqui, ó. Eu só estou falando da altura. Esse tamanho é 5. Esse tamanho aqui eu não sei, porém eu consigo descobrir. Já que aqui a variação é 2 raiz de 11 e aqui a variação é 10, esse tamanho aqui que eu vou chamar de x, então, ó, que não é só o tamanho, hein? Não tem nada a ver com esse x. Eu vou usar o teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo, ó, nesse triângulo aqui, ó. Tá? Para achar esse nosso x, a distância entre AP, né? Mas como eu já sei que aqui é 2 raiz de 11, esse tamanho aqui, e aqui eu sei que é 10, eu já vou aplicar direto o teorema de Pitágoras. Então vai ficar assim, ó. X ao quadrado é igual a 2 raiz de 11 ao quadrado mais 10 ao quadrado. X ao quadrado é igual, isso aqui a gente já viu que dá 44, isso aqui a gente já viu que dá 100. Então, isso aqui é igual a 144. Belezinha, porque raiz de 144 é exata e ela vale 12. Então, volta lá no nosso desenho. A gente descobriu que aqui vale 12. Ok? Bom, lembra agora. Eu tenho esse cateto, tenho a hipotenusa e eu quero a altura. Existe uma fórmula que relaciona os três, tá? Qual é essa fórmula? Que vamos escrever aqui. A altura vezes a hipotenusa é igual ao produto dos catetos. Isso daqui, ó, das relações métricas que eu estou colocando aí para vocês do lado, tá vendo? Então, a altura é o que eu quero saber. A hipotenusa a gente viu que é 13. Um cateto a gente viu que é 5. O outro cateto a gente viu que é 12. Então, é isso que a gente vai descobrir. Então, a altura é igual a 5 vezes 12, 60. E dividido por 13. Já passa o 13 dividindo. Essa conta não dá para simplificar. A gente tem unidade de medida. Deixa eu ver. A distância é metros, né? Está em metros. Então, coloca aqui. Escreva uma resposta que a questão é dissertativa. Então, essa é a nossa resposta final. É a distância do foco até a escada rolante. Terceira e última questão que a gente vai resolver hoje. Em um sistema de coordenadas cartesianas no espaço, os pontos A325, B525, C545 e D345 são vértices da base de uma pirâmide regular de volume 8. O vértice V dessa pirâmide, que tem as 3 coordenadas positivas, está localizado no ponto. Então, aqui nas nossas informações, o volume, eu esqueci de anotar, tem que dar 8. Bom,
eu fiz o plano cartesiano e agora eu vou mostrar para vocês como fica o desenho da base, tá? Então, olha só. Primeiro, o que eu fiz? Eu só representei a projeção dessa base no chão, tá? Então, toda vez que você for fazer o desenho para entender como fica, eu vou faz primeiro a projeção. Então, essa é a base da minha pirâmide, só que ela não está nessa posição. Veja que no Z é sempre 5. Então, agora eu vou dar altura 5 para esse daqui. Então, ela vai ficar aqui para o alto. E agora vai ficar dessa forma. Ó. Agora, observa, então, aonde está a base dessa pirâmide, tá? Então, a gente tem que descobrir a partir disso. Veja, o exercício não pediu para fazer o desenho, mas estou deixando ele para vocês terem uma ideia. Então, a base está aqui, ó, no centro, flutuando aqui no centro, tá? No espaço. Aí eu tenho o vértice. Esse vértice pode estar para cima ou pode estar para baixo. Como ele falou que o vértice tem coordenadas positivas, então, provavelmente ele vai estar para cima, provavelmente o vértice estará para baixo se ela ficar de ponta cabeça. A gente não sabe a posição dela. A informação que ele nos deu é o volume. Então, vamos lá. Volume de uma pirâmide. Essa pirâmide tem base quadrada. Volume de pirâmide é dada pela fórmula. Volume é igual a área da base vezes a altura dividido por 3. Bom, a base a gente está vendo que é um quadrado. É um quadrado quanto por quanto? É de 2 a 4 aqui. Então, aqui vale 2. E aqui é de 3 a 5, também vale 2. Então, é um quadrado 2 por 2. Então, eu tenho o seguinte, o volume tem que dar 8. A área da base é 2 por 2. E a altura é o que eu quero descobrir, que eu quero saber onde está esse vértice, né? Ele falou que é uma pirâmide irregular, então eu sei que esse vértice tem que estar no meio ali. Então, ó, passa para lá esse 3 multiplicando, fica 24. Aqui vai ficar 4H, passa o 4 dividindo, vai ficar 24 dividido por 4. Isso daqui dá 6. Ok? Achamos que a altura é 6. Então, veja só, o que nós vamos fazer agora para a gente ter noção de onde vai estar esse vértice? Bom, se é uma pirâmide irregular, o vértice tem que estar exatamente no meio da nossa base. A projeção dele tem que estar no meio da base. Então, veja só, o meio aqui seria a coordenada 3, tá? Essa coordenada aqui, ó, a coordenada 3. Então, eu já sei que para o Y, esse vértice, ele vai ter que estar nessa coordenada. Aqui agora, para o X, tem que estar, ó, na 4, tá? Então, aqui eu já sei que x e y tem que ser 4 e 3. Então, o nosso ponto, o nosso vértice, vai ter 4 para x, que é aqui, 3 para y, que é aqui, e falta o z, falta a altura. Mas a altura a gente achou, é 6. 6 a partir do 5 que eu estou. Então, eu vou subir 6, ó, eu estou no plano do 5 aqui. Então, eu vou subir 6, vou parar em qual? Vou parar aqui em cima no 11 de altura, né? Se eu descer, se eu fizer para baixo, eu estou no 5 e tiro 6, eu vou ficar aqui embaixo no negativo, vou ficar no menos 1. E aí ele vai contradizer o que ele falou no texto. Ele tem que ter coordenadas positivas, e aqui ele vai ficar no menos 1. Então, tem que ser aqui para cima, então ele tem que estar aqui no 11. Então, nossa pirâmide, ela é essa aqui, ó. Aqui em cima no 11. Claro que ela ficou péssima porque eu fiz à mão, né? Ok? Então, é 11 o valor das cotas aí. Então, nosso ponto fica assim. A gente encontra isso na letra E. Então, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe essa informação. E até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.